Bem-vindo a mais um Queimando o Filme, eu sou o Fred Bola, e nesse vídeo a minha opinião sobre o filme 100 Noites de Desejo, que estreia dia 4 de junho. Calma, vai ter um leve resumão a partir deste momento aqui, mas antes disso, a minha nota, o que eu achei do filme, se vale a pena assistir no cinema e com quem vale a pena assistir. Vem comigo! Eu gostei muito do filme, e apesar dele passar numa época antiga, onde os casamentos eram arranjados, que era aquela parte das mulheres eram bruxas, queimar as mulheres bruxas na fogueira. É bem pesado, mas é muito legal. Ele começa a se construir na base de uma amizade que acaba virando um relacionamento. E eu achei ele maravilhoso, muito gostoso, até o finalzinho. O finalzinho eu achei que não precisava, que daí as amigas viram amantes e pra mim me perdeu. Mas eu achei um filme excepcional. Ele é considerado quase um filme de época e, nossa senhora, ele é muito legal. Ele entra muito... Ele me lembrou muito aquele livro do Mil e Uma Noites de História, Mil e Uma Noites, que é com a Sherazade lá, não lembro o nome do filme. A minha nota pra esse filme vai ficar em 7, porque ele é muito legal, muito bem feito, tá de parabéns, assim, sensacional. O elenco dele é maravilhoso e só o fim mesmo que me perdeu. É um filme para você assistir no cinema pela grandeza da época, para você... aqueles pastos gigantescos, a hora que o cara sai para caçar um cervo, ele vem com um cervo na mão, e é um filme completamente para você assistir românticozinho, pra você assistir em casalzinho mesmo, apesar do final e totalmente contrário que, né? Eu não gostei do final e eu já vou dizer o porquê, se você quiser saber, né? Bora pro resumão, que vai ser agora. Então, assim, se você não quiser saber nada desse filme, beijo no seu coração, te espero aqui pra me dizer depois o que você achou dele. E tá, tô dando aquele tempinho. O filme começa com uma mesa onde os grandes cuidadores, os grandes donos eu acho que era um feudo, sei lá, da religião lá, eu acho que era meio que a religião dos Birdmen, e não tem nada a ver com o Homem-Pássaro, mas eles se vestiam de pássaros humanos, era ok. É uma mesa redonda onde está tendo uma reunião, onde ela está meio que para ser a líder, mas ela precisava gerar filhos. E ela tem 100 dias para gerar filhos. Aí volta, dá um remake, mostrando de como... o que as mulheres podiam fazer, não podiam fazer, como eram arranjados casamentos. E aí vai para a parte onde mostra que quando ela casou, ela queria ser ser esposa, amar o seu marido, ter contato, no qual, desde a primeira noite, ele fala: tudo bom, aqui é o seu quarto, você vai para lá, eu vou para cá, cada um no seu quarto, beijo, beijo, tchau. Parece assim, tipo, não fala que é, mas dá a entender que o marido dela gosta do marido das outras também. E aí ele nunca consome o casamento, então não tem como ela engravidar, né? Olha que dificuldade. E aí ela fica... Aí um amigo dela, eles chegam nessa reunião depois, onde mostram as 3 mulheres que contavam histórias pelo bordado, nessa... uma aspa, um parênteses no filme, mostra como que começou a surgir as mulheres que contavam histórias pelo bordado, que as mulheres só podiam bordar, não podiam ler e escrever. Mulheres que liam e escreviam eram consideradas bruxas. E aí começa a contar a história de 3 irmãs, que o pai era pescador, e a mãe ensinou elas a ler e escrever e nunca tinha contado pro pai dela. Elas escreviam histórias maravilhosas, e o pai dela, começando a ficar velho, fala: preciso arranjar preciso arranjar maridos para minhas filhas. E aí ele faz a mais velha casar. Ela casa e ela se apaixona pelo marido dela. E aí ela escreve na janela, eles estão juntos, aquela coisa romântica, e ela escreve na janela: I love you, que é eu te amo, eu acho. E nisso ele fala: você é uma bruxa! E aí leva ela para os corvos, fala que as irmãs também são, manda uma carta para elas falando: se você não vier aqui, a gente vai matar a sua irmã mais velha. E elas vêm aquilo e falam: meu Deus, vamos lá! E aí elas vão. Só que é uma emboscada, porque elas leram que elas não podiam saber ler,
e aí eles confrontam elas e matam as 3. Isso é só o prelúdiozinho, assim. E aí, o marido dessa menina lá pra frente, depois no futuro, que ela tem 100 dias pra engravidar, senão ela seria morta, o marido recebe um amigo que acabou de se separar, que a esposa dele foi infiel e ela foi enforcada e ele riu. E ele traía ela também com várias mulheres e com ele estava de boa. E quando ele tá lá, ele fala assim, pro amigo, né, que não quer consumar o casamento. Eu te dou, você tem uma mulher tão bonita, por que você não faz nada? Ele fala, porque minha mulher, essas coisas aí. Aí ele fala, eu vou seduzi-lo. Ele fala, tá bom, eu duvido. Aí eles fazem uma aposta, que ele não ia conseguir, e aí ele faz a aposta que conseguisse, e se ele conseguisse, ele ia ficar com o castelo que eles estavam, e eles iam ficar na primeira fila rindo dela sendo enforcada, porque quando a mulher traía, ela era enforcada, e os caras ficavam de boa. E aí o cara fala, então tá, eu vou viajar esses 100 dias, e se ela não tá grávida até agora, né, como é que ela vai ficar? Ela tem 100 dias pra mostrar que ela tá grávida pros outros corvos lá, e vambora. O cara vai embora, se manda pra um lugar falando que ele tem uma viagem a trabalho, e esse cara começa a tentar seduzir ela, e ela querendo ser amada. E aí a melhor amiga dela, a governanta dela, que é uma grande amiga dela, que aí ela fica tentando fugir dele, e toda vez ele tentando... Aí tem uma hora que, aí todo dia, à noite, quando ele começava a dar umas investidas, ela fala, quero ouvir uma história. E aí a governanta dela, a melhor amiga dela ali, que era a criada dela, começava a contar histórias. Por isso que é 100 noites de desejo, que uma contava a história até o outro dormir, e a outra estava no desejo, e ela contava as histórias para tentar dar uma segurada em tudo. E vai indo, ela vai contando cada noite uma história, tipo bem Sherazade mesmo, para não morrer. Quando chega na última noite, ela conversa com o cara e fala, eu acho que seu marido me deixou aqui para resolver o seu problema, que você precisa engravidar. E ele até hoje não consumou seu casamento. Ela fala, deve ser. E aí eles começam a esquentar os negócios. E a hora que eles estão começando a esquentar o negócio, o marido dela chega e fala, meu Deus, o que é isso? Aí, fala, não, aí ele, você ganhou uma aposta? Ele fala, não, na verdade não aconteceu nada até agora. E aconteceu hoje. Nisso ele fala, não, então peraí, então vamos contar a história. Só que ela descobre que a criada escrevia e sabia ler. E aí ela conta pra todo mundo, não, conta não, ela segura pra ela, né, e aí ela segura pra ela que ela descobriu, mas ela não conta pra ninguém. E aí quando ela tá lá naquele, será que eu vou, será que eu não vou? O marido chega e fala, então a história que a gente vai contar é, você é uma, não sei o que, xingar ela de tudo quanto é nome, e fala, você foi atacado por ela, então a gente fala isso e ela paga o pato. Aí ele falou, não, eu tô apaixonado por ela. Ele falou, se a gente não contar essa história, é a gente que morre. Aí o cara olha e fala, tá bom. Nisso a criada, ela entra com os livros que ela fala, eu que enfeitei ela para fazer essas coisas, a culpa é minha. Aí os dois levam as duas para o conselho, e nisso o conselho trata ela como bruxa e fala, vocês vão morrer. Só que quando ela contava as histórias para o casal, que eram o amigo do cara e a mulher do cara, os guardas ficavam em volta e eles escutavam todas as histórias muito interessados e contavam para o vilarejo. Então quando saiu que elas seriam mortas, o vilarejo todo tá, de jeito nenhum, elas não são culpadas, bem legal. Só que aí o cara a cúpula fala, se a gente matar elas a gente tá ferrado, né? Então vamos fazer o seguinte, se vocês falarem que vocês estão errados e pedirem desculpas e nunca mais falarem que vocês vão ler e escrever, vocês estão liberadas. Aí elas dão a mão uma pra outra e falam, jamais, conhecimento é poder. E morrem. E acaba assim com... ela falava que ela era filha da lua. Então o espírito da lua vem pegar elas e o filme acaba desse jeito. Então assim, claro, eu dei uma resumida, bem resumida, é muito legal, conta muito, deu uma chorada, o filme é incrível, e no final mesmo, antes delas irem pra lá, aquela coisa de serem mortas, elas se beijam e falam que deveriam ficar juntas o resto da vida, precisava ser um romance em vez de ser só um amor de amizade. Então isso que me perdeu um pouco, mas eu achei um filme
incrível, romântico demais. Ele tem cerca de 1h40, então ele passa muito rápido e ele é muito, muito bonito. Tá bom? Então é isso, essa foi a minha opinião sobre o Queimando o Filme. Um beijo no seu coração, até a próxima e tchau, tchau!